Bom, eu sou Marici Ferreira, eu sou presidente da ABRAL, Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens. Também sou CEO da IP Grupo, que é uma agência de conteúdo, eventos e mentoria. E eu estou aqui no Abrincast, a convite da Abrim. Quero agradecer também esse convite, com uma convidada super especial, amiga minha, há 30 anos no mercado, Sandra Haddad, que ela é diretora comercial do grupo ReHap. Sandra, super obrigado pela sua participação e disponibilidade. Imagina, é um prazer estar aqui com você, Marici. A Marici antecipou, né? Nós só nos conhecemos há 30 anos, né? 30 anos nesse mercado de brinquedos que eu amo de paixão, 30 anos de varejo que eu amo de paixão também. Então, prazer estar aqui participando da minha 30ª Abrim também. Que delícia! Então vamos lá, Sandra, conta um pouco da sua trajetória, que eu acho que é super bacana, e o seu papel hoje no grupo ReHap. Então, eu comecei exatamente há 31 anos atrás como assistente comercial no Walmart, quando o Walmart chegou no Brasil. E eu tinha um sonho muito grande de trabalhar no varejo, porque eu fiz administração de empresa e o Walmart era case na faculdade. Então, eu falei, eu vou trabalhar. E quando eu soube que o Walmart vinha para o Brasil, eu fiz de tudo para trabalhar lá e fui. E aí eles falaram, eu estava procurando como trainee, eles falaram, olha, não tem trainee aqui, tem como assistente da área comercial. E é da área de brinquedos. E eu falei, poxa, brinquedos não tem nada a ver comigo. Na época eu tinha 23 anos de idade. Falei, mas eu quero trabalhar tanto nessa empresa que eu vou trabalhar. E comecei lá, virei compradora de brinquedos, gerente comercial de brinquedos. Então foi uma carreira de 8 anos no brinquedo. Depois eu acabei virando diretora. O Walmart comprou 2 grandes grupos varejistas no Brasil depois, que foi o Bom Preço no Nordeste e o Sonai no Sul do Brasil. E aí eu assumi como diretora de bazar, geral de bazar, que incluía brinquedos. Então foram 18 anos no Walmart. Desde 2013 eu estou na ReHap, né? A ReHap é a maior rede especializada do Brasil de brinquedos. Então, o brinquedo permeia a minha vida há 31 anos. Eu adoro trabalhar para a criança. Eu acho que a criança desafia a gente todos os dias. Então, ela faz nos pensarmos diferente todos os dias. E eu adoro trabalhar no varejo, que é um lugar que você acorda de manhã e, assim, a sua rotina não tem rotina, é muito dinâmico. Nossa, e o brinquedo está no sangue, não é? Tá. Quando começa, eu também amo meu trabalho e o brinquedo é tudo. E o varejo então é incrível. E Sim. como é que hoje você avalia a evolução do varejo de brinquedos nos últimos anos? Olha, mudou muito, mudou muito. Acho que quando eu comecei a trabalhar, a gente falava de varejo de brinquedos com um brinquedo completamente diferente, onde a criança brincava, né, do 0 a 12 anos. Hoje, infelizmente, a cada ano que passa, a criança está brincando menos com o brinquedo. Então, hoje eu falo que a criança procura brinquedos de 0 a 6, 7 anos. É claro que tem crianças de 8, 9 anos que ainda brincam com brinquedo, mas mudou muito e mudou o tipo de brinquedo também. Eu cito um exemplo clássico, que quando eu entrei no Brinquedos, uma das bonecas mais vendidas era a boneca vestida de noiva. E hoje nós não temos nem mais boneca vestida de noiva à venda. Então, isso mostra que o brinquedo é um comportamento daquele momento da criança. Então, o varejo ele tem que mudar, os brinquedos mudaram, né? Hoje, claro, nós estamos vendo um momento nostálgico, mas assim, realmente nós temos que adaptar quem é essa criança de hoje. Sim. O que é que mais mudou no comportamento do consumidor infantil e das famílias? Primeiro, eu acho que a criança de hoje, ela é muito mais, como ela tem muito mais estímulos, ela está mais esperta, ela está mais rápida. Então, aqueles brinquedos, principalmente jogos, que a gente falava que às vezes era a partir de 8 anos, hoje uma criança de 6 anos já consegue brincar pelo estímulo. Né? E acho que o grande desafio das famílias é como conectam essas crianças com elas o tempo todo por conta das telas, que é uma realidade. Né? Então, como a gente consegue equilibrar o digital e o brinquedo, né? E traz... porque a família, né? A família que contava tudo para as crianças. Hoje as crianças acabam sabendo antes, às vezes, do que os pais algumas coisas. Então, acho que esse é o grande desafio. Eu sempre falo que antes a criança pedia o brinquedo pelo desenho que ela via na televisão, pela propaganda. Hoje ela é tão estimulada de vários meios que os pais muitas vezes nem conhecem o brinquedo que ela está pedindo. Sim, hoje o consumidor, ele busca apenas por preço ou também valor, experiência e conexão emocional? Então, eu tenho uma frase que eu uso há muito tempo, que brinquedo não tem preço, é sobre desejo. Eu já vi muitos casos de brinquedos realmente caros, mas que o desejo foi tão grande, que gerou tanto desejo na criança que vendeu muito bem.
Então, acho que, claro que nós temos um desafio de preço no Brasil, a gente sabe que a gente tem um dos brinquedos mais caros do mundo, então realmente é desafiador, a gente tem um dos consumos mais baixos per capita de brinquedos, então tem, mas eu acho que hoje, principalmente a loja física, ela tem que trazer experiência, ela tem que trazer curadoria para os pais, porque se ela for simplesmente um produto na gôndola, eu entro em qualquer site, compro e eu perco a magia do brinquedo, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Qual que é o papel da loja física nesse novo cenário cada vez mais integrado ao digital? Então, acho que nós vemos uma categoria que ainda faz muito sentido ser comprado na loja física. Primeiro porque a loja física para a criança é um parque de diversão. Então, é um lugar onde a criança se sente, ela entra lá, vê aquele mundo de brinquedos, aquele mundo de variedades, ela se diverte pra caramba. Então, acho que esse é o papel, mas, de novo, tem que trazer experiência, tem que trazer o brincar, tem que trazer a curadoria, porque senão o site é a coisa mais rápida, hoje a gente sabe que é um caminho, né? E eu acho que o papel da loja física também é oferecer, o cliente ele compra onde ele quiser. Então, ele pode ir na loja física, ele pode ter uma experiência lá, depois ele pode sair de lá, em algum momento ele comprar no site por uma conveniência, num delivery. Então, assim, eu acho que o grande epicentro é a loja física, mas ela tem que estar conectada em todos os canais de omnicanalidade puro. Como é que hoje você transforma o ponto de venda em um ambiente de descoberta e encantamento? Eu acho que esse é bem desafiador, bem né? Bem desafiador. O que a gente tem buscado é trazer um pouco mais de demonstração de brinquedos, de curadoria. Eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente abre um brinquedo, né? A gente também tem na ReHap e na PB Kids todos os sábados, né? O Happy Sábado ou Sábado Kids, onde a gente brinca com as crianças e às vezes são brincadeiras que a gente abre um brinquedo, demonstra e brinca com elas. Eu acho que é essa a diferença de trazer mais experiência para a loja e trazer o lugar mais lúdico. Muito bom. Como é que funciona hoje o processo de curadoria de produtos dentro da ReHap? Eu sei que deve ser difícil porque inúmeros produtos, não é? É muito difícil. Nós estamos, por exemplo, na Brim desse ano, né? O Sinésio comentou, tem 1.700 lançamentos. Então, assim, como que a gente vai escolher? É difícil, a gente tem vontade de comprar tudo, a loja não cabe tudo, né? Eu falo para os fornecedores que as gôndolas não são de borracha, elas não esticam. Então, a gente vai fazendo uma curadoria, primeiro para evitar muita duplicidade, porque tem muitos produtos similares. Então, eu não tenho esse espaço para tanto produto similar. Depois, as tendências das principais licenças, né? O que está mais quente, o que a criança está gostando, né? Então, a gente tem aqueles brinquedos que são perenes, mas aqueles que são muito fashion, que eles têm que ganhar um destaque maior, ou por conta de filme, ou por causa de uma trend, alguma coisa assim. Então, a gente trabalha muito isso. Então, primeiro, é não ter a duplicidade e realmente trabalhar tudo que é mais trendy para as crianças de hoje. Quais são as tendências que têm chamado sua atenção e demonstrando maior potencial hoje? Sem dúvida nenhuma, a grande licença nova, né, do ano é K-pop, Demon Hunters, da Netflix. Sim. E, assim, é impressionante o sucesso disso no Netflix e o que as crianças, né? A Netflix mesmo me diz que é para crianças um pouco mais velhas. Não, a gente vê crianças de 4 a 14, a 15 anos dançando, cantando a música delas. A cultura asiática está muito forte, então isso é uma grande tendência que vem mudando aí há alguns anos. A gente viu muitos brinquedos interessantes da linha de Demon Hunters, então acho que vai ser o grande sucesso do ano. Mas a gente não pode deixar de dizer que é o ano de grandes filmes e para nós filmes infantis são muito importantes. Então, você tem Spider-Man, você tem Toy Story 5, que conecta muito com a categoria de brinquedos e que a história é incrível que a Disney está trazendo no equilíbrio do digital com o brinquedo, né? Que vai ter a Lily Pad, que é um iPad, enfim. Então, a gente tem toda uma estratégia por trás, vai ter Moana, vai ter Minions, vai ter Patrulha Canina, vai voltar, né, Vingadores. Então, acho que tem muito, muito conteúdo e tudo isso é fundamental para o mercado de brinquedos. Tá, e agora tendências de produto e não de marcas. O que você vê de diferente em produto? Eu acho que assim, o slime está voltando, né? Voltando de uma maneira diferente do que 2019. Você vai lembrar que em 2019 era muito de fazer o slime, né, o individual. Agora não, ele está voltando em kits, em sets, mas está muito forte a volta do slime, então acho que é uma tendência. E produtos Kiduts. Né? É uma tendência. Os Estados Unidos, o ano passado, cresceu 6,3 segundo Circana, e o crescimento foi todo acima de 18 anos.
Então, a gente já viu lá, eu estive na feira de Nuremberg, vi uma tendência gigante de Kiduts cada vez, ano após ano, e agora aqui na própria Brim a gente vê muitos brinquedos Kiduts, então para mim a grande tendência também, que na verdade já vem vindo, é só uma consolidação, né? Sei, que deve ficar, né? Isso. Porque hoje os adultos acho que brincam muito mais. Talvez os adultos antes tinham um pouco de vergonha, né? De dizer que gostava do brinquedo. Hoje eles estão liberados e a vida está mais tranquila e ele quer comprar para o filho porque é para ele. Né, às vezes. Acho que tem esse movimento. Tem esse movimento. Tem um movimento que eu acho que pós-pandemia, né? Na pandemia, acho que os adultos tiveram que ficar mais tempo com os filhos brincando. Então, acho que trouxe o gosto por jogos e quebra-cabeça. Então, hoje, quebra-cabeça de adulto vendia muito, depois da pandemia, né? Na pandemia vendeu muito e continuou vendendo muito. É como você falou, acho que os adultos tomaram gosto pelo brinquedo. E também existe aí uma nostalgia gigante vindo por aí. Então, que bom que nós temos os adultos brincando, né? Mas é que isso liga a emoção do nosso passado, né? Toda essa conexão emocional de quando nós éramos crianças ou adolescentes, isso vem muito forte para a gente. Acho que também tem uma coisa que os adultos gostam muito, que é a surpresa colecionável, mesmo que criança adora. Eu acho que os adultos gostam de coleção, aquelas que são limitadas. Sim. Né? O surpresa, até surpresa, isso tudo traz uma coisa forte. Não, e está sendo muito bom. Eu acho que nós estamos aprendendo muito e o mercado está crescendo e a gente tem que entrar nessa trend também. Eu adoro uma surpresa. Eu, adulta, adoro uma surpresa. Imagina que gostoso abrir um pacotinho. Sim. Né? Isso começou com as figurinhas, né? Fala a verdade. É verdade, E o papel das marcas, né? Dos personagens na decisão de compra. É fundamental. Para mim, assim, eu acho que os personagens é que ditam as tendências. As crianças realmente são alucinadas por personagens dos mais variados. Então, a gente tem as licenças clássicas, Disney, né, Marvel, a parte de Pixar, a parte de Universal, enfim, tem vários, mas também tem os YouTubers vindo com muita força. Sim. Que é dessa nova geração, né? Verdade. Porque a gente não tinha isso alguns anos atrás. Então, a gente tem os rosa hoje realmente vendendo muito bem. Então, é uma Ana Castela, uma cantora despontando. Então, assim, eu acho que as crianças hoje trafegam por vários mundos, que todos eles são de licenças, de personagens e de desejos. O que as marcas precisam entender melhor sobre o varejo atual? O que você acha? Eu acho que as marcas precisam entender como esse cliente está se comportando no varejo atual, né? Eu sempre falo para os fornecedores que eu acho que o ponto de venda diz como um cliente entra, como a criança entra e como o adulto entra procurando um brinquedo. Isso mudou demais. Então, se eu pudesse dar uma dica, que todos os nossos parceiros fornecedores ou todas as indústrias do Brasil ou distribuidores tivessem mais nos pontos de venda das lojas de brinquedos para entender qual é a percepção do cliente, do consumidor final em relação aos produtos e como é a jornada da brincadeira, como é a jornada de compra a partir desde agora, né? Qual que é a importância para você da Brim? Eu sei que você talvez consegue antecipar um pouco do que vem para o Brasil, né? E do que os fabricantes estão fazendo. Mas o que é que você pode identificar que esse processo de identificação de tendências e uma seleção de portfólio aqui na Brim? Se você consegue ter um pouco mais de percepção. Não, eu adoro a Brim. Como você falou, eu acabo vendo muitas coisas antes da Brim, até pelas feiras internacionais e visitas em showrooms antes, mas eu acho que a Brim ela te dá uma visão geral de tudo que vai acontecer no mercado brasileiro. Então aqui, eu normalmente venho 3 dias e nesses 3 dias eu consigo ter um panorama geral e aí para a gente desenhar as nossas estratégias, quais serão as nossas apostas. Eu acho que aqui é muito bom porque também você vê os produtos ao vivo, né? E você comprar um produto, às vezes, por catálogo, isso é muito diferente. Então, você consegue ali perceber e você consegue conversar, e relacionamento na nossa indústria é muito importante. Então, acho que essas trocas que a gente tem com todos os parceiros aqui é fundamental, até para dizer o que segue, o que precisa melhorar, uma mudança de embalagem, e eles têm todo esse tempo para fazer com os nossos feedbacks. Me fala uma coisa, você viu brinquedos com inteligência artificial? Vi e o que você acha disso? Então. Eu gostei bastante. Eu acho que inteligência artificial não tem volta. É só o cuidado que a gente tem que ter. E eu sei que as empresas que eu estou vendo estão fazendo bastante testes com as perguntas, mas realmente, para mim, não tem como ficar fora da inteligência artificial.
E o que eu achei mais bacana é que não ficou uma coisa fria, ficou uma coisa lúdica, né? Então eu me apaixonei, não vou citar um aqui para não dizer que eu vou citar só um, mas sei. assim, muita ludicidade, muita fofura e ajudando os pais a educarem os filhos. Eu também adorei, tá? E o que você busca, né, em uma feira como a Brim? Aqui, né, como eu te falei, a parte de estratégia, de ver tudo, eu vejo tudo de uma vez só. Então, como que eu e meu time vamos traçar a estratégia de produto para o ano? E também bastante relacionamento, assim. Aqui é o momento que eu me entrego para falar com todos, para ver outras áreas, né? Porque às vezes o nosso contato é sempre mais o comercial das empresas. Então, aqui eu vejo o pessoal de marketing, o pessoal de desenvolvimento de produto. E é muito legal que são todos muito abertos a ouvir, a gente dar ideias, a gente trocar. Então, eu sinto que a gente constrói junto aqui com os parceiros. Que muito bom. Que oportunidades que você enxerga para as empresas que querem crescer no varejo brasileiro? Primeira coisa, eu acho que o grande desafio aqui é que muitas vezes assim, um vê um produto e começa a copiar o do outro, né? E a gente, como varejo, não vai comprar todos. Então, eu falo para alguns, mas esse é igual ao do outro. Eu não tenho gôndola de elástico e não faz sentido eu ter o mesmo produto. Então, eu acho que tem que sair um pouco desse mundo aqui e fixar lá fora. O que está acontecendo, né? Que trends eu posso trazer e o que eu posso ser diferente do meu companheiro do lado e não fazer mais do mesmo. Eu acho que a Brim evoluiu muito de uns anos para cá, né? A gente via mais repetição, mas ainda eu acho que tem um desafio de trazer mais inovação para o mercado brasileiro. Tá. Dá uma dica aqui para um varejo pequeno e médio. Uma dica legal, assim, o que ele pode fazer na loja dele para vender mais ou para ter mais experiência? O que você teria de ideia? Olha, acho que a coisa mais simples que é brincar com as crianças, é ter alguma atividade, né? Então, quando a gente fala que tem os nossos rap sábados Kids na Rap, nossa, é uma coisa grandiosa. Não é grandioso. A criança é simples, né? Então, às vezes, você abre um brinquedo, você abre um negócio para desenhar, traz a criança para você, traz essa magia. Uma loja de brinquedos não pode ser um produto só na gôndola, e tem que trazer a magia. E a magia, às vezes, é através do vendedor brincando com a criança, da alegria, né? O ambiente de uma loja de brinquedos permite isso. Então, isso, e também na hora de montar o sortimento, tomar muito cuidado com as duplicidades, mais do mesmo. Tentar trazer, porque o cliente tem uma variedade gigante, então trabalhar muito bem as licenças, às vezes não tem espaço para todas, então um pouco de cada que faça sentido, mas construir, que eu falo que são as manchas, né, de produtos, que realmente que o cliente entre e entenda o que tem de sortimento, porque a gente que trabalha há muitos anos acha muito fácil, mas o cliente entra numa loja de brinquedos e fica completamente perdido. Com tanta variedade. É verdade. Então, muitas vezes menos é mais. Às vezes você tem um sortimento menor, você consegue passar muito mais valor para aquele cliente, para o seu time de vendas e vender muito mais. Então, acho que essas são as duas dicas. Tá ótimo. Sandra, adorei nossa conversa. É sempre muito bom. A gente poderia ficar aqui horas, mas eu amo. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui, de ensinar a gente aí o que é o brinquedo. Imagina, um tá prazer. Bom? Obrigada. Eu sempre falo. Tudo que eu puder contribuir com o segmento de brinquedos, podem contar comigo. Tá bom. Obrigada muito obrigada. Pelo convite. Obrigada.